Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, saudadistas. Muito bem-vindo a mais uma entrevista do TV Saudades, que hoje recebe uma querida amiga minha que eu não vejo já há um bom tempo, mas que sempre morou no meu coração e ela sabe disso. Converso com Gabriela Alves, atriz, cantora, terapeuta. A gente vai falar sobre tudo isso. Gabi, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, viu? Ei, querido, quanto tempo, muito bom te ver. É Faz muito muito bom tempo. estar aqui também. Você está no Rio há mais de 10 anos, no estado do Rio há mais de 10 anos, né? Então, pelo menos uns 10 anos que eu não vejo você pessoalmente. Exatamente. O tempo está passando muito rápido, né? Uma Muito rápido, loucura. né? Muito rápido, né? A Mas gente. graças a Deus existem esses mecanismos hoje para a gente poder se ver e se falar e não perder contato, né? E a Isso. gente, apesar dessa distância, não perdeu contato, ficar um tempo sem se falar, mas temos o telefone um do outro e aí é uma maravilha. Muito bom, muito Bora bom. falar de dramaturgia, Gabi? Bora, vamos nessa. Dramaturgia e das coisas novas, que eu sei que você tem feito coisas novas aí, vamos falar sobre isso. Ok. Bom, vamos lá, Gabi. Você é filha de uma atriz, então eu imagino que o contato com a arte para você foi diferente do que com a maioria dos atores, porque você tinha a arte dentro de Aham. casa. Mas Uhum. eu quero saber o seguinte: quando foi que você tomou contato, assim, que você decidiu que você poderia seguir esse caminho? Então, bom, como você falou, né, assim, eu nasci dentro do meio artístico, meu pai é artista plástico, minha mãe atriz. Eu tenho memórias de infância dos bastidores de teatro, das peças da minha mãe. Então, para mim era muito natural todo aquele ambiente, né? Era como brincar de boneca. Então, quando eu fui chamada para fazer um teste para o sítio do Pica-Pau Amarelo, tem uma passagem engraçada até, porque as crianças da minha idade tinham medo da Cuca, do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça, e eu já cheguei metidérrima perguntando qual vai ser o meu papel. E eu tinha, assim, quatro anos de idade, 4 anos e meio, assim. E aí eu passei no teste e virei o anjinho da asa quebrada do sítio. E aí eu fui fazendo, assim, né? Fiz 5 episódios do Sítio, fiz Casos de Verdade, fiz minisséries e tudo. Mas com 20 anos, porque eu dei uma parada dos meus 15 aos 20. E Eu isso eu tive, vi aqui. eu tive que usar aparelho fixo. Na época não existia malhação. Na época Ah, não era natural assim usar aparelho fixo, era uma coisa meio, né, estranha, diferente. e é verdade E também que você parou porque você quis desassociar um pouco da imagem de ser filha da não, Tânia? olha, não acredito em tudo que está no Wikipedia. Inclusive, eu Ah, tentei já mudar o meu Wikipedia. Meu nome está ah, errado no Wikipedia e não tem nada a ver, enfim. ah, Na verdade, assim, eu dei uma parada porque eu precisei usar aparelho fixo, precisei me ah. formar também, porque assim, teve um ano quando eu tinha
15 anos, foi justamente quando eu dei a parada, que eu quase repeti de ano, porque eu fiz uma minissérie, eu fiz várias coisas, e aí, enfim, eu estudava, era uma garota ainda. E aí, enfim, dei essa pausa, me formei como professora primária, fui morar fora nos Estados Unidos, né, também, fui estudar inglês, enfim, foi um tempo que eu dei para minha vida, porque eu já era, eu já tinha 10 anos de carreira, né, com 15 anos, com 20 já tinha 15 anos de carreira, imagina, né? Hum. Bom, aí com 20 anos, quando eu voltei, né, para o cenário artístico, e aí eu com meu book já não tinha minha avó me acompanhando, eu fui criada, na verdade, pela minha avó materna. E aí não tinha mais a minha avó me empresariando, né, era eu mesma, né, já uma moça, com meu book debaixo dos braços, batendo de porta em porta para fazer teste, para fazer trabalhos. E aí eu fiz, né, inclusive fiz minha primeira novela, mas foi quando eu comecei a questionar: será que é isso mesmo? Porque até então eu não tinha questionado, entendeu? Porque foi acontecendo, foi muito natural para mim. E Só aí eu uma falei, coisa, Gabi, esse período que você ficou parada, você estava menina ainda, mas era uma carreira em ascensão. De repente dá uma parada, a volta foi difícil? Você falou que você tinha que ficar batendo de porta em porta. foi difícil, pô, foi desafiador, porque assim, eu não era mais uma criança, né? Com 15 anos eu era uma criança. Com 20 anos já era uma moça. Então, assim, não é só que eu não estava ali, né, fazendo os trabalhos, não estava aquela coisa, quem não é visto não é lembrado, mas eu também já mudei totalmente, né? Mudei de perfil, eu usei aparelho fixo, eu mudei, inclusive, a minha arcada Fisicamente, dentária. provavelmente também, né? Fisicamente, é isso que eu estou falando. Então já eram outros personagens, já era uma outra história. E aí, Américo, eu sempre gostei de assuntos voltados para a área de autoconhecimento e espiritualidade. Desde criança, eu tinha uma ligação com Jesus, eu tinha uma ligação, assim, minha avó era muito religiosa, eu ia na igreja todo domingo, aí depois fui morar com a minha mãe, e aí a minha mãe já me mostrou o outro lado, mais esotérico, aí astrologia, I Ching, tudo isso, né? Então eu me encantava por esse universo. E eu tinha uma coisa engraçada, desde pequena. As pessoas sentavam do meu lado e começavam a falar da vida delas. Tipo, eu lembro, eu com 13 anos, assim, no ônibus, uma pessoa que eu nunca tinha conhecido, e começou a contar da vida dela, não sei o quê. Então, é uma coisa que está no meu campo, sabe? E aí eu resolvi estudar psicologia, com 20 É. anos. Aí eu fui ver curso pré-vestibular, não sei o quê, e foi quando o Wolf Maia me convidou para fazer Mulheres de Areia. Sim, E sim. eu, assim, eu tive um papo com Deus, né? Assim, falei assim, ó, meu Deus, me mostra se é esse caminho mesmo. Porque, assim, Américo, vamos falar que é real, né? Assim, quem olha de fora, acha que é só conto de fadas, mas não é. Tem um lado Sim. duro, tem um lado distorcido também, né? Tem a sombra desse mundo artístico. Aliás, é muito mais sombra do que luz, né? Não sei, assim, um negócio que eu costumo dizer que, para mim, arte é sagrada. E para mim, todo artista é uma espécie de missionário. Não significa que a gente seja melhor do que ninguém, mas a gente tem uma grande responsabilidade porque a gente tem um alcance muito grande. A arte, ela é a linguagem da alma, entende? A doutora Anísia da Silveira, né, já falava isso, né, e fez um trabalho incrível assim, né, dentro da área de saúde mental. Então, assim, mas no momento em que ela se transforma em produto, qualquer coisa vira arte. Sim, A sim, gente sim. desacraliza a arte, né? E aí vira, né, mais um produto do mercado. E aí vale tudo, né? Enfim, então eu já uma moça, eu tive acesso a coisas, eu vi coisas que quando criança, menina, né, acompanhada pela minha avó, eu não tinha visto. Então eu vi um É. outro lado B da história, sabe? Então por isso que eu questionei mesmo, falei assim, caramba, será que eu sou atriz mesmo? Será que é isso, né? Enfim. E aí Wolf Maia me chama para fazer Mulheres de Areia. E eu não tive. Não, aí eu estava falando, né, que eu falei para Deus, me mostra se é esse o caminho. E aí o Wolf me chamou. E aí eu senti que, tipo assim, bom, por enquanto é o caminho, né? Porque assim, eu não tinha como recusar uma novela incrível da Ivani Ribeiro, né? Já reprisou 3 ou 4 vezes, né? Um Mulheres de núcleo Areia foi um muito dos legal, né? O núcleo era o núcleo. não, cara, o elenco, gente,
seu Paulo Goulart, Glória Pires, Dona Laura Cardoso, o Marcos Frota, só gente fera. Tinha muita gente, eu acho que foi das novelas que mais reuniu assim grandes estrelas, né? O E a Zara estava personagem lá. incrível, a personagem incrível, tanto que até hoje as pessoas lembram da Glorinha, da irmã do Tonho da Lua. Então, assim, eu não tive como recusar e foi maravilhoso. Foi, assim, uma experiência incrível. E aí despontou, porque eu não tinha feito novela ainda. Então, Sim. assim, eu já tinha uma carreira, mas novela é um antes e um depois, né? Você faz uma novela, você sai na rua, todo mundo te reconhece. Até hoje você é reconhecida pela Glorinha. Algumas pessoas lembram de Pitanga e algumas pessoas lembram da Zulema, que era a minha vilã de Marisol, né, no SBT, que inclusive está reprisando, né? Eu quero falar sobre ela especificamente depois, mas Pitanga, Pitanga de que é? Era de Tropicaliente. Tropicaliente. Bom, mas aí, um pouquinho antes disso, voltando, a gente estava falando que, por você ser filha da Tânia, você tinha contato com a arte desde cedo. A Tânia era uma mulher conhecida, tá? Mas para você, ela era mãe, né? Alguns artistas, provavelmente, você viu mais em casa do que no trabalho. Amigos da sua mãe que provavelmente frequentavam sua casa. A pergunta é, fora essas pessoas que você conhecia como tios, entre aspas, você tinha pessoas que você admirava e você não conhecia por uma série de situações? Você tinha artistas que você admirava? Ah, com certeza, assim. Como eu falei, eu fui criada pela minha avó, então eu também não convivi tanto com a minha mãe. Ah, é verdade. É Entendeu? verdade. Então, assim, teve fases que eu morei com a minha mãe, e aí a minha mãe estava mais na área da música, e aí eu, enfim, conheci o Gil, conheci, enfim, Caetano, vários artistas. A Elba eu conheço desde pequena, porque a Elba e minha mãe, assim, né, contracenaram, trabalharam juntas muito tempo, a El, que maravilha. Então, assim, teve algumas pessoas que, de alguma forma, tiveram ali, né, um pouco mais próximas, assim. É, e algumas que eu conheci, né? Agora, aconteceu uma coisa engraçada na época de Mulheres de Areia, porque a primeira vez que eu fui contracenar com a Glória Pires, eu tremia, Américo. Eu tremia, eu fiquei tão nervosa, e E, na assim, verdade, ela é pouca coisa mais velha que você, né? Não é tão mais velha. ela não é tão, Uns mas 5, ela 6 era uma anos. mulher, ela era uma menina, né? Eu era uma moça, né? Enfim. E ela já, assim, já tinha uma carreira consolidada. E, e nem era que era uma coisa que era minha ídola, nada disso, mas era a Glória Pires, sabe assim? Eu tremia, mas a Glorinha, ela é tão simples, ela é tão querida, sabe assim? E a gente teve crises de riso em cena, a gente teve uma relação ótima, assim, super tranquila, ela me deixava muito à vontade, assim, mas a primeira vez eu confesso que eu tremi. E você fazia enteada do Paulo Goulart? O Irmã, Paulo ir- irmã incrível, do Tonho da Lua, que foi um personagem marcante na história da dramaturgia, né? E o Frotinha isso. fez super bem, né? Maravilhoso, né? Digno de um Emmy. Então, mas é exatamente isso que eu queria saber de você. Você falou que quando você foi contracenar com a Glória Pires, qual foi a sensação, assim? Foi isso, sei lá, era como se estivesse vendo, sei lá, enfim, uma. Ela, né, enfim, ela era uma grande estrela já, né? Então, acho que bateu uma coisa de responsabilidade, não sei, enfim. A dona Laura Cardoso, maravilhosa. Olha, foi uma escola também, sabe? Assim, eu me senti muito bem acolhida. O Wolf, ele fez um trabalho incrível, porque toda cena ele primeiro conversava com a gente baixinho, chegava aqui no cantinho, ouvia a gente batendo texto, não sei o quê, aí dava ali, aí depois ele ia ensaiar, E sabe? foi, Assim, ele tinha uma coisa ali de um cuidado, sabe, com a obra, que foi muito. O resultado todo mundo viu, né? e é engraçado porque foi talvez uma das poucas novelas em que o remake tenha feito tanto sucesso quanto a original, né? É E é isso que verdade. eu quero saber de você, Gabi. De repente, né, primeira novela, um baita sucesso, ainda que você tenha feito algumas coisas antes, você passou a ser. Você perdeu o anonimato naquele momento. Uhum.
Você chegava nos lugares, provavelmente as pessoas olhavam para você. Primeira coisa, como foi para uma menina novinha? Você era 20 e 20 poucos anos, você anos. tinha, né? Como é que é? De repente, ou você já estava acostumada também com conviver com tua mãe, ou é diferente sendo com você? Como é que foi isso para você? Olha, não chegou a ser uma coisa assim de total estranhamento, porque, como você falou, como eu convivia, quer dizer, não convivia com a minha mãe, mas quando eu convivia com ela, quando eu estava com ela, as pessoas vinham até ela. A diferença é que as pessoas começaram a vir até mim, né? Hum. E realmente é um antes e um depois, porque todo mundo, era uma novela que todo mundo assistia, né? Foi dos maiores sucessos da Globo. Agora, o meu processo foi assim. O fato é que depois que acabou a novela, eu senti que eu precisava dar uma pausa. Ah, E aí eu fiz o que de repente nenhum artista faria. Porque por isso que eu também fiquei muito tempo questionando se eu era atriz, porque assim, um artista que quer construir uma carreira vai aproveitar o sucesso e vai emendar em outro trabalho, não sei o que, blá, blá, blá. Eu não, eu fui para a Espanha no anonimato. Eu era dançarina de salão, né? Eu fiz um tempo dança de salão, e aí eu fui dançando para uma orquestra. Tipo, loucura, sabe assim? isso eu não sabia, Gabi. O grupo de bailarinos, né, entendeu, tipo assim, o que, que ela tá fazendo aqui, sabe assim? Tipo, a menina que sai em capa de revista, sai em jornal, não sei o que, bababá, tá aqui no anonimato, dançando aqui na Espanha, no interior da Espanha, na Galícia, em Pontevedra. Mas eu precisei voltar para mim, porque realmente há muita projeção. Quando você está, enfim, fazendo sucesso, né, tá em televisão, novela, enfim, é muita coisa em cima de você, sabe? E aí eu precisei, sabe, dar uma recuada, assim, tipo, peraí, deixa eu lembrar quem sou eu, sabe, assim, independentemente de tudo isso ao meu redor. Ô, Gabi, foi em função do sucesso da Glorinha. E você fez Playboy também, né? Não, mas foi bem depois. Foi depois? Foi, foi Mas bem depois, eu estava com 25 anos. foi quando você voltou, então. Foi depois que você voltou do... Foi ainda mais para frente, porque quando eu voltei, eu fiquei na Espanha, na verdade, não muito tempo, 4 meses. E aí, quando eu voltei, eu fui na Globo, né? Falar, olha, estou de volta, né? Voltei de viagem, e aí que me chamaram para fazer Tropicaliente. Foi por Tropicaliente que você foi fazer a Playboy. Não. Aí eu fui fazer Tropicaliente, e aí foi ótimo, enfim. Depois de Tropicaliente, ainda fui fazer, porque eu emendava uma novela na outra, né? Depois de Tropicaliente, aí eu fui para Manchete, aí eu fui fazer Tocaia Grande, aí de Tocaia Grande, Salto e merengue. aí sim que eu fui fazer Salsa e Merengue. Em Ah, Tropicaliente aconteceu uma coisa interessante, aquela história da vida imita a arte imita a vida. Quando eu fui para a Espanha, eu já estava com 5 quilos acima do meu peso, né? Assim, hum. você vê mulheres de areia, você vê que eu estou mais fortinha, assim, né? E aí, mas eu fui dançando, né? E aí, enfim, a cobrança é maior, né? E lá, aí eu terminei com o namorado, aí eu compensei no pão, no chocolate, comecei a comer lá no inverno, naquela cidade que só chovia, porque eu fui no inverno, então, assim, foi bem desafiador, na verdade. E aí eu acabei voltando com 8 quilos acima do meu peso. E fui fazer Tropicaliente. E a Ah. personagem era uma personagem um pouco complexada, assim, sabe? Porque Ela era da praia também? Ela era da praia? isso, e aí ela era a melhor amiga da Carla Marins, né? Da personagem da Carla Marins, que era namorada do Márcio Garcia, e eu era apaixonada pelo Márcio Garcia, ou seja, pelo namorado da amiga. E tipo, Aham, é verdade, assisti. enfim, então, e aí aconteceu uma coisa interessante, porque eu resolvi, né? Minha mãe já tinha o Spa Maria Bonita, a minha mãe já tinha lançado o livro, eu já procurava ter um cuidado assim com a alimentação, mas não era radical e não tinha lido o livro da minha mãe, não tinha tido coragem de ler, porque eu sabia que eu ia ter que me responsabilizar mais pela minha alimentação. E resolvi ler o livro da minha mãe. E me apaixonei, porque eu vi que a forma de se alimentar está intimamente ligada ao autoconhecimento, já era a minha praia, eu já gostava.
E aí eu emagreci 10 quilos. E Ah, aí a personagem, né? Ou seja, eu durante a novela, eu fui emagrecendo. ah. E aí eu ganhei um concurso de beleza dentro da novela. Provavelmente o autor da novela foi usando esse emagrecimento na Exatamente, personagem. Ah, exatamente. agora Muito vamos lá. Aí interessante. você fez o Tropicaliente, Praia Tocaia Grande, Grande, Salsa e Merengue, foi aí que você fez na Playboy. Foi tranquilo, sabe, lidar com essa coisa da nudez? Como é que foi isso? não. Foi Eu por não tenho nenhum dinheiro? problema, assim, vamos lá. Eu não tenho nenhum problema com a nudez, eu acho a nudez linda, linda, né? Tanto de homem como de mulher. Eu acho que a plasticidade, quando ela é bem feita, tem uma luz bonita. Eu não tenho nenhum problema com isso. A questão foi o seguinte, vamos por partes. Eu nunca imaginei fazer Playboy na minha vida, porque eu não imaginava fazer novela, né? E aí Playboy muito menos. Mas, quando me convidaram, eu estava já nesse questionamento, já, né, há pelo menos 5 anos, se eu era atriz, se eu não era atriz, se eu devia ser atriz, se eu não devia ser atriz, não sei o que, blá, blá, blá. Eu fui criada por uma avó extremamente politizada. E minha avó, ela era muito ligada às questões sociais. E eu questionava também a minha arte, porque eu ficava pensando: será que eu estou contribuindo com a sociedade? Será que eu estou levando alguma coisa pertinente? Enfim. Então, essa era uma das minhas questões também. E aí, quando me convidaram para fazer a Playboy, sabe quando a fome se une à vontade de comer? Uhum. Porque ali eu vi a possibilidade de dar uma pausa na minha carreira, de investir em cinema, porque eu amo cinema, e eu estava sentindo um chamado de trabalhar por detrás das câmeras, porque eu sentia que eu podia contribuir mais com a humanidade, com a sociedade, compartilhando a minha forma de ver o mundo. E aí eu aceitei. E eu vi como um rito de passagem, sabe? Assim, da menina para a mulher, já que é para me desnudar, que seja por uma boa causa. Então, eu fui morar em Nova York, fui estudar cinema, né? Estudei direção, estudei, né? Enfim, todas as áreas do cinema, né? Fiz o New York Film Academy, depois fiz um curso só de roteiro. E aí, desculpa, eu estou olhando aqui o cara batendo numa cabra, menina, você acredita? Depois você pode cortar se você quiser, enfim. Bom, e aí, enfim, aí eu aceitei fazer para poder investir na minha carreira como cineasta. Tá. Mas quando eu fui, aí, enfim, uma das cláusulas, né? Tinham duas cláusulas, né? Acho que deviam ter mais, mas assim, duas cláusulas que para mim eram super importantes. Uma é realmente fazer da forma mais artística possível, porque eu sou atriz, né? Então eu queria fazer uma coisa realmente que fosse bacana, né? Que não me expusesse. Porque você pode fazer uma foto nua e não necessariamente ela ser indecente, ela pode ser artística. O mais bonito quando não é indecente, né? Exatamente, né? É. Eu pelo menos prefiro, né? Enfim. E a outra coisa é que eu escolheria as fotos com eles, né? Ah, Todas as fotos iriam pela minha aprovação. E aí a gente escolheu Veneza, e aí aproveitamos, fizemos uma homenagem à minha avó, né? Porque minha avó paterna era de Veneza, e aí eu fui conhecer a Itália, fui conhecer Veneza, não sei o quê, mas confesso, Américo, porque até então eu estava assim, tipo, de boa, tudo bem, estou indo, ok, topei fazer, não sei o quê, mas no primeiro dia eu tive insônia. Me Antes Menina, eu do acho que caiu primeiro a clique. ficha. Hã? O que é? Antes do primeiro clique. Menina, eu acho que caiu a ficha, tipo assim, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo? O que que eu estou fazendo aqui, cara? E aí eu acho que era o J.R. Duran, né? Então, assim, imagina, já tinha feito fotos de grandes estrelas, né? Na época ainda era um status, né? Fazer foto para Playboy. E aí eu acho que ele sacou, cara. Ele sacou, ele não fotografou, não clicou naquele dia. Eu não sei nem se eu falei que eu tinha tido insônia, mas aí a gente escolheu lá umas peças de roupa, porque tinha umas fotos também com roupas, né? Do Lindo Vila Aventura, umas roupas transparentes, super bonitas, enfim. E aí a gente foi no segundo dia, a gente clicou. Mas também eu desinvestei. Na hora que eu desinvestei, sabe assim? Aí eu fui dando ideias e tudo, porque era um cenário lindo, era dentro de um hotel, todo antigo, sabe? Assim, era uma coisa bem. Como é que fala?
Enfim, bem de época, né? A gente fez uma coisa bem de época, depois a gente fez nas gôndolas. Aí teve um dia que foi hilário, assim, né? Porque a gente fez numa ruazinha ali perto de um dos canais, e aí tinha uns caras de obra, né? Assim, um Ah, cara na gôndola, um outro cara lá pendurado, não sei o quê, vendo uma coisa de janela, não sei o que, bababá. De repente eu tô com um vestido transparente, né? Do Lino Vila Ventura e saio andando por aquela rua, assim, o cara quase caiu de lá de cima, assim, lá da janela, né? Imagina, uma mulher seminua andando pelas ruas de Veneza, né? Então tiveram situações, assim, que ano engraçadas. foi isso, Gabi? Em que ano foi isso? Eu tinha 25 anos, né? Eu A, sou de a 72, produtora então era a das... Ariane? A produtora era a Ariane? Isso, exatamente, Ariane, minha exatamente. colega de faculdade. Que legal, manda um beijo, assim, super querida. Bom, só que aconteceu uma coisa aqui que eu fiquei bem chateada, aqui falando honestamente, porque, como eu falei, todas as fotos eram segundo o meu aval, dependia do meu aval. E aí eu fui ver as fotos, algumas eu não gostava tanto, mas todo mundo gostava e não me feriam, né? Então, tudo bem, eu topei, deixei rolar, não sei o quê. E aí eu escolhi uma capa, só que eles gostaram de outra capa. Na verdade, eles É. me deram tipo duas opções, eu escolhi uma e eles preferiam a outra. Mas a que eu escolhi era mais a minha cara, tinha uma coisa meio sorrindo, assim, meio menina ainda, né? Porque eu ainda era uma menina, né? 25 anos é uma menina. É... E aí, no dia do lançamento, Américo, eles me enviam a capa que eles escolheram, que não era, eu não sei quem era aquela pessoa, mas assim, não me identificava com aquela foto. E aí foi bem desafiador para mim. E, Porque assim, e foi a foto que foi. e aí eles mandaram assim um bilhete botando 1000 defeitos na minha foto. Sabe, É. 1000 defeitos, assim, não, porque não sei o que não sei o que não sei o que mais lá, e escolheram a foto deles. E aí, nossa, olha, eu chorava, Américo, eu chorava, assim, e eu, no dia do lançamento, eu tendo que estar, né, linda e maravilhosa lá para dar autógrafo. A sorte que meu terapeuta morava na minha rua. Aí É. eu bati na porta dele, assim, ele falou assim, não fala nada, ele começou a fazer, ele trabalhava com bioenergética, começou a fazer ali um trabalho comigo, eu saí de lá também, Gisele Bündchen, fui fotografar, me sentindo poderosa, mas foi um processo. E aí Agora, tiveram Gabi, várias situações delicadas com essa coisa da Playboy, várias situações. então, primeira coisa, você gostou do resultado do resultado das fotos, do No geral, ensaio? eu acho que tem fotos bem bonitas, como eu falei, tem umas fotos que eu não gosto tanto, mas todo mundo gostava, eu deixei rolar, assim, mas eu acho que tem bom gosto. Algumas fotos que me pediram para fazer, eu não fiz. É, Porque eles tinham, né? A Playboy que nem todo mundo faz. passava do limite. Para mim, É. talvez para outras mulheres não. Para mim, passava. Agora, assédio Também. aumenta com o Playboy? Ou, ao, ou E é aos, um assédio muito doido, sabe? Assim, porque virava e mexia, via um carinha falar assim: vi sua Playboy, gostei, hein? Tipo assim, quase assim, e aí? Vamos? Sabe? Tipo, e daí, sabe? Porque tinha um risinho, tinha uma coisinha, né? E aí isso me incomodou, né? Essa coisa porque por mais artístico que tenha sido o ensaio, era uma revista masculina. Claro. E esse machismo que a gente tem, né? Porque não tem jeito, É estrutural, né? estrutural, Estrutural, assim. era a palavra que estava buscando. E você acredita que quando eu fui para Nova York, eu fui lá estudar cinema, né? Foi por isso que eu tirei as fotos. Eu não sei da onde que eles acharam uma revista. Eu fazia aula numa academia lá, né? Dois caras acharam, eles eram amigos, né? E viram a revista. E aí E aí, falaram assim, caraca, nem aqui eu consigo, sabe, assim, me todo mundo livrar do viu a negócio. revista, né? Agora, antes da gente continuar, eu quero te fazer uma pergunta. Nesse breve relato que a gente está tendo aqui, você já falou duas vezes que você deu um tempo, que você queria se descobrir atriz. Você é atriz? Então, eu, desde dos 20 sei lá, aos 30 e poucos, eu dei várias pausas, né? E, e fiquei nesse questionamento, né? Aí, assim, eu entendi que artista a gente não deixa de ser.
Aham. porque vem da alma. A gente nasce artista. Mas eu não me vejo investindo numa carreira de atriz. Ah, Eu posso vir a trabalhar de novo se for algo que toque a minha alma. Eu não quero, porque assim, como atriz, numa, aquilo que eu estava falando de que a arte é sagrada, né, para mim, e que no momento que vira um produto, ela acaba se distorcendo. Eu já fiz trabalhos como atriz que eu não gostei muito, assim, que eu não faria se eu pudesse dizer não. Mas quando é o seu ofício, você vive da sua arte, tem horas que você de repente vai fazer uma personagem, uma obra que entendeu? Você não está afim de fazer, mas você vai lá bater cartão, porque você precisa pagar suas contas. Isso eu não quero mais para mim. Eu já fiz peça de teatro que lotava, né? E que era, sabe, não me dizia nada, entendeu? Assim, e aquilo me machucava. Cada hora que eu saía de cena, por mais sucesso que fizesse, né? Enfim, uma comédia que eu fiz aí, aquilo me machucava, sabe? a nossa, ao contrário, não notou, né? Mas a nossa, e era uma delícia, eu amava fazer bregópera. Eu faria de novo e de novo e de novo. Eu adorava fazer bregópera. Para mim era uma delícia, assim, super gostosa, divertida, leve, né? Assim, muito legal. Nós somos dois sem vergonhas em matéria de amar. Eu te amo, tu me amas, mas brigamos sem parar. Nós somos dois sem vergonhas, não podemos ocultar. Você porque vai e volta, eu vou me deixar brincar. Todo dia a gente briga, chuva e briga, sempre temos que brigar. Você diz que vai embora, eu com raiva nessa hora, não me peço pra ficar. É problema de quem gosta, quando você vê as costas, a tristeza me acompanha. Tá do seu jeito, você vai onde eu aceito, e não dá pouca vergonha. Nós somos dois sem vergonha, em matéria de amar. Eu te amo, tu me amas, mas brigamos sem parar. Nós somos dois sem vergonhas, não podemos ocultar. Você porque vai e volta, eu não me deixo ficar. Nós somos dois sem vergonhas, nós somos dois sem vergonhas, dá prazer beijo. Nós somos dois sem vergonhas, dá prazer beijo, em matéria de amar. Mas então, assim, não é que eu queira fazer só Shakespeare, não, não é isso, entendeu? Mas eu quero fazer coisas que para mim sejam relevantes, sabe? Que toque minha Entendido. alma de alguma forma. Então, assim, eu quero, inclusive, eu tenho esse chamado de pegar toda a minha bagagem de terapeuta, que hoje eu me dedico à arte da cura, né? Então, aí eu entendi, assim, né, depois de muitas idas e vindas, né, aqui há 7 anos atrás, eu tive uma experiência também que foi muito significativa, que eu acho que ali encaixou o negócio, né? Eu fui para a Índia. Ah, eu lembro, eu lembro. E aí eu fiquei lá, né, 3 meses, morando, enfim, morando não, né, porque eu fiquei transitando lá pela Índia e eu fui com o meu mestre da época. Foi nessa época que você fez a incursão para o xamanismo? Então, eu já tinha uma conexão com o xamanismo, né? Eu Ah, já tenho uma conexão com o xamanismo há 16 anos, mais ou menos, tá, né? tá. Mas, assim, o hinduísmo sempre teve, a Índia e índios sempre estiveram ali junto comigo. Até que eu fui para a Índia, fui com o Prem Baba, e tive uma experiência muito legal, né? Eu fiquei muito tempo com o Prem Baba e tenho muita gratidão, assim, porque ele me ajudou muito na minha vida. E aí eu perguntei para ele, né? Assim, fui conversar com ele, porque eu estava nessa crise ainda, né? Na verdade.
Ou seja, na verdade, ainda levou um tempo assim, para encaixar, e eu falei para ele, Baba, eu sou atriz já há muito tempo, né? Tenho uma carreira, já tive muitas idas e vindas, mas já fiz muito sucesso e tudo mais, mas eu tenho chamado para cura. Eu estava já morando no spa, né? Então, assim, eu já estava, inclusive, fazendo algumas vivências lá, já tinha algumas formações, e aí eu falei para ele, eu não sei se eu estou sendo ingrata, se eu estou abandonando a minha arte, sabe? Enfim, aí ele não falou nada, ele falou, vamos ver, não sei o quê. Ele sempre teve essa coisa muito respeitosa, assim, né, em relação ao livre-arbítrio do outro. E aí eu tive um sonho. Eu tinha uma época que eu sonhava muito com ele, sempre eram sonhos significativos, né? E aí ele estava ali numa praia, tudo iluminado, assim, né? Aquela energia, aquela coisa. E aí tinha essa voz, como se fosse a voz do eu sou dele, né? A voz dele falando assim: as artes são um instrumento que você tem para tornar o mundo mais belo. Porque E a arte aí cura, né? eu acordei num estado de graça e numa sensação assim de leveza, tipo assim, cara, eu não preciso ser atriz para eu fazer uso da minha arte, porque na verdade eu uso arte em tudo. Eu canto músicas xamânicas, eu canto músicas mantras, né, em sânscrito. Eu uso a dança também. Eu faço uma dança xamânica, eu faço uma dança sagrada. Eu uso a minha expressão para trazer os conteúdos voltados para a área do autoconhecimento, para o sagrado feminino, porque eu trabalho com mulheres, eu uso a arte-terapia. Então, eu uso a arte em tudo, porque eu sou artista, não tem jeito, isso está em mim. Aí, Gabi, tem uma coisa interessante isso, por exemplo. Tudo que você está me falando me revela, né? Coisa que eu já vi pessoalmente, mas me revela uma inquietude. O trabalho terapêutico te controla um pouco essa inquietude ou amplifica essa tua inquietude da busca do você? Eu acho que dá um lugar. É. Eu acho que dá um lugar. Talvez ainda tenha alguma inquietude, que é a inquietude do saber. Eu quero fazer mais cursos, eu quero saber mais, eu quero estudar mais, porque eu quero ajudar mais, eu quero levar mais conteúdo para as pessoas. Cada vez que eu alcanço uma compreensão maior, que eu tenho acesso a um novo conhecimento, eu quero expandir isso, quero levar para as pessoas, sabe? Então, eu tenho essa inquietude, a inquietude do saber e do expandir o meu trabalho, né? Tá. Mas eu me sinto plena quando eu estou nesse lugar de ser essa porta-voz, né? O artista, ele é um porta-voz, e agora é como se fosse uma porta-voz da arte da cura, né? Da arte do ser. Então, assim, eu agora fiz, né, um retiro só para mulheres. Eu saí numa leveza, eu saí numa felicidade, sabe? Assim, que é diferente, assim, quando você faz um sucesso numa novela, quando você faz uma peça também, enfim. Tem um contentamento, tem uma sensação ali de dever cumprido, mas é muito mais egóico, sabe? Aham. Tem uma satisfação que é muito mais do ego, né? E eu, quando estou ali a serviço do despertar das pessoas, da transformação das pessoas, eu saio nutrida, a minha alma sai nutrida, vai para um outro lugar, entende? Entendo, entendo. Percebo. Agora, deixa eu falar uma coisa. Você começou na televisão, né? Você começou gravando os Sítio Pica-Pau Amarelo. Aí, o teatro pintou quando? Olha, pintou quando eu tinha 3 anos de idade e a minha mãe estava em cena e eu entrava no final dos espetáculos da minha mãe, Ah, escondida do juizado de menores para o grande finale, né? Assim, e eu nos bastidores eu mandava os atores entrarem na hora que era a hora deles, né? Então, assim, né? Eu respirei da poeira do teatro. sabe por que que eu, Agora, sabe eu por que que eu, sabe por que que eu pergunto isso? Desculpa te interromper. Porque, assim, você é uma pessoa muito preocupada com linguagem, né? E são linguagens diferentes. A TV, o teatro, o cinema.
Claro que com 3 anos, 5 anos, você não consegue ter essa consciência, Aham, claro. mas mais madura, dá para ter essa consciência. Você estranhou migrar de uma linguagem para outra? Isso foi natural porque você tem essa coisa da inquietude do querer aprender, do querer. Foi fácil para você? Acho que foi tranquilo, assim, que eu lembre. Eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha 13 anos quando eu estreiei no teatro. Acho que foi com uns 13 anos. Foi Onde Canta o Sabiá, foi isso? Era uma peça infantil que eu Ah, fiz. Aí eu fiz outras peças. Agora, eu tive uma fase teatral que foi em São Paulo, né? Que eu amei, que eu fiz algumas peças em São Paulo. E aí eu senti o gosto mesmo, sabe, assim, de fazer teatro, né? Foi muito bom. Teve o Bregópera, teve os monólogos da vagina, aí teve, enfim, eu sei que eu fiz umas 5 peças, assim, sabe? E foi muito gostoso. Eu fiquei, isso eu tenho saudade. Eu tenho mais saudade do teatro do que da TV. Da TV eu não tenho saudade. Eu acho bacana essa escalabilidade, né? Que fala que você tem uma projeção muito grande. Então, isso é bom, por exemplo, para outras coisas que você queira também trazer para as pessoas, né? Então, por exemplo, muitos artistas, eu mesma quando estava, né, trabalhando assim, eu sempre gostava de fazer algum projeto social, estar em algum projeto social. Então, assim, eu usava também a minha fama para causas que eu achava que eram pertinentes. Então, isso a TV te dá, né? Ela ah, te dá uma projeção que te ajuda nos seus ideais também, se você quiser, né? Claro, se você tiver algum ideal aí. Mas o teatro tem uma coisa do. Tem uma magia, né? sim. É um palco sagrado, parece que você está entrando num templo, você entra num outro tempo e espaço, né? Eu acho muito mágico o teatro, muito Agora, o mágico. cinema também é apaixonante. Você foi estudar cinema, você fez direção de cinema, você trabalhou, você fez alguns filmes como atriz. Sonho de Menina Moça, Era uma Vez. A direção, dirigir um filme ainda é um norte? Eu tenho alguns projetos, né? Eu tenho um projeto, um curta-metragem já. Na verdade, não é mais um curta, né? Eu escrevi um curta-metragem que aí eu fui fazer um outro curso de cinema já no Brasil, em São Paulo, e aí o produtor amou e falou: transforma no longa, e eu transformei no longa. É um filme que eu quero fazer. Esse filme eu quero fazer. Tem outros projetos, eu tenho outras ideias também. Eu sei que vai chegar um momento que tudo vai se juntar. Sim. Eu estou Sabe aquela tentando, coisa eu estou assim? tentando na entrevista juntar tudo também. Nada foi em vão, nada se perde, sabe? Assim, eu sei que vai ter, porque assim, no momento eu estou consolidando a minha carreira, né, de terapeuta. Terapeuta o quê? Qual é o tipo de trabalho que você faz em terapia? Então, eu sou uma terapeuta holística, né? Porque Holístico. eu uno várias ferramentas, várias técnicas, mas eu me intitulo terapeuta da alma, porque eu faço justamente isso, né? Eu uno, né? Eu vou tecendo aí um caminho personalizado de acordo com a necessidade da pessoa, da alma da pessoa. Né? Então, eu tenho esse trabalho como terapeuta da alma, mas eu sou também guardiã do sagrado feminino. Eu Ah, trabalho com mulheres, eu tenho um estudo, porque assim, há 15 anos atrás, 16 anos atrás, que foi quando o xamanismo chegou, eu estava ali no início de um processo de transformação pessoal, eu não tinha ideia do que vinha pela frente, e aí eu fui fazer lá um trabalho espiritual, né, enfim, uma cerimônia, e aí eu perguntei, né, para essa consciência maior no que consistia a minha cura. E aí veio direto e reto, assim, em curar o feminino. E aí veio um download de informações do feminino, feminino ancestral, arquetípico universal, meu feminino. E aí, quando eu olhei para a minha vida, eu vi que todas as minhas dores estavam relacionadas a um feminino ferido. E que essas dores não eram só minhas, elas eram ancestrais e coletivas. E aí eu fui me aprofundando nesse estudo, entendendo, né, o que significa o feminino, o masculino, o sagrado feminino, o sagrado feminino, o masculino,
o que que aconteceu historicamente, né, que criou um grande desequilíbrio energético no planeta, porque com a entrada do patriarcado a gente exacerbou o que a gente chama de polaridade yang, né, que é o masculino, e a gente excluiu, né, e oprimiu, enfim, né, e abusou e queimou nas fogueiras o feminino. E isso criou um desequilíbrio energético, porque feminino e masculino fazem parte de toda a criação, está em todos nós, independentemente de gênero e de orientação sexual. Então, hoje, eu trabalho com mulheres trazendo esses conteúdos, né, compartilhando esses estudos para que elas possam verdadeiramente se empoderar, que não é o empoderamento que a gente vê por aí, porque o empoderamento feminino, hoje em dia, virou mais um produto do patriarcado, ou seja, ficou meio ilógico, né? Que parece que é só você ter, né, poder sobre o seu corpo, né, e independência financeira. E para mim o verdadeiro empoderamento é ser quem você é. Acho que não é nada mais poderoso do que ser você mesmo. Ah, que interessante, Gabi. Agora, olha só, enquanto você falava, me ocorreram algumas coisas aqui. Eu acho que o trabalho de atriz pode, em alguns momentos, colaborar com isso. Por exemplo, você fez, acho que a última novela que você fez, me corrija se estiver errado, foi Amor e Revolução. Isso. Pelo que eu me lembro, é um personagem que sofria pra cacete. Apanhei muito. É, essa consciência dessa coisa do sagrado, do sagrado feminino, você não pode prestar, ou você emprestou, na hora do trabalho artístico como atriz, você pode levar isso para o personagem? Por exemplo, né, nessa, como ela chamava? Maria Odete? Odete de Oliveira. Você pode levar isso? Ou, na verdade, são coisas completamente distintas? O sagrado feminino e o sagrado masculino, eles estão dentro de nós, independentemente do que você esteja fazendo. Você não precisa nem pensar sobre isso. Isso faz parte, né? Faz parte. Na hora de construir a personagem, você pode. Sim, lógico, claro. Carregar na tinta? Na verdade, aconteceu um pouco o inverso, né? Porque a Playboy, como eu falei, acabou me machucando muito. Foi muito desafiador para mim, sabe? O pós, né? Eu tive uma ressaca, sabe? Assim, o pós foi mais traumático do que o durante. Não faria nunca mais. Não, inclusive me convidaram para, quer dizer, pediram para republicarem as minhas fotos, né, na edição de aniversário da Playboy, eu não aceitei. Falei, não quero. Né, eles escolheram lá, né, acho que, enfim, as capas mais significativas ali, e eu não aceitei. Não, lógico. E respeitaram dessa vez? Pensar em fazer de novo. Jamais. Mas respeitaram dessa vez, não usaram? Não usaram, porque ali é diferente, né? Porque assim, eles perguntaram para todas as pessoas que eles queriam colocar na edição de aniversário, e ali só com autorização mesmo, né? Ali não tinha como. Mas, enfim, eu fiz as pazes com isso quando eu entendi a serviço de quê eu fiz a Playboy. Porque eu senti na pele o que é ser um produto. Eu senti na pele o que é a dessacralização da sexualidade do corpo da mulher. Eu senti na pele o que é você ser um pedaço de carne exposto. Eu senti na pele o patriarcado, o machismo. Entende? Não que eu não tivesse sentido antes, mas eu dimensionei, porque eu senti muito mais tudo isso. Você acha que continua igual ou houve avanços? Olha, talvez tenham havido mais avanços entre as mulheres do que entre os homens. Eu vejo que os homens estão começando a questionar, né? Como eles expressam a sua masculinidade, se é de uma forma saudável ou tóxica, né? Porque hoje em dia é uma pauta essa questão da masculinidade tóxica, né? Dos abusos e tudo mais. Mas, assim, eu estou muito orgulhosa das mulheres, porque as mulheres estão fazendo uso da sua voz. Não, aquela história, não passarão. Agora aconteceu, né? No BBB, enfim, né? A história lá eu vi alguma coisa, mas eu não... E tá, porque as mídias, na época da Playboy não tinha essa história de rede social. Não. E hoje em dia, com as redes sociais, nada passa. Agora, Gabi, você diria para mim que o homem tem que se
desconstruir ou se reconstruir? Primeiro se desconstruir, Então tem que ter uma desconstrução. para se reconstruir de um lugar de maior consciência. Tá. Porque primeiro, o que acontece? O patriarcado, ele não é só opressor para as mulheres. E essa é a virada de chave. A hora que os homens entenderem que o patriarcado é opressor para eles também, aí eles vão fazer parte realmente da mudança. Sim, Existem sim. 2 filmes que eu sempre indico, né? Que é o The Mask You Live In, né? Que acho que está no Netflix. É A Máscara na Qual Você Vive, que mostra como os meninos, desde cedo, são moldados para sustentar o sistema patriarcal. Porque tem um sistema que se alimenta disso. E o outro filme é O Silêncio dos Homens, que está Uhum. no YouTube. Silêncio dos Homens, esse é brasileiro. E que dá voz aos homens. Imagina você, mas você deve saber porque você é homem. Eu não sei como você foi criado, mas você sabe o que é isso. Eu sou descendente. Os meninos, desde cedo, eles são condicionados a não sentir, a não entrar em contato com seus sentimentos. Homem não chora. Homem não chora, né? E tá parecendo mulherzinha, né? Seja homem. Outra coisa que eu via muito, me interessava por uma mulher, não tenha medo de mulher, vai lá, converse. A gente repete, claro que a gente repete. Exatamente, exatamente. Só que isso faz com que o maior índice de problemas no coração está entre homens. Não é Sim. à toa, não é por Ah, acaso. Porque os homens eles acabam não se permitindo entrar em contato com as suas dimensões mais profundas. Não é que ele não ame, não é que ele não se relacione, mas assim, não tem aquela história que o homem detesta DR. Por que ele detesta DR? Porque ele não tem recursos para lidar, entendeu? Com o recurso sentimento, ele ou não tem recursos para repertório? dialogar. É recurso ou repertório? Recurso, repertório, para mim é a mesma coisa, está no mesmo barco, entendeu? Não tem. Porque o homem tem que estar sempre certo, não é verdade? Para um homem é muito desafiador ele admitir que ele está errado. E não é uma questão dele, é uma questão do sistema. Porque o homem Sim, tem que ser soberano, ele tem que estar sempre com a razão, ele tem que sempre saber de tudo, né? E aí, quando essas coisas são questionadas, ele se sente menos homem. Ele sente que a masculinidade dele tá entrando em xeque, está sendo questionada. Olha que loucura! E aí é muito pesado. Quando um homem entra na falência, muitos homens se matam. Por quê? Porque existe essa cobrança de que você tem que ser bem-sucedido, de que você tem que, não né, pode falhar, não pode não pode fracassar, falhar, não pode falir, e nem fracassar. entendeu? Não pode, inclusive, não pode, como é que fala, falhar em nada, né? Nem É, na cama também, você tem que ser o tal, entendeu? Então é muito pesado para os homens também. sim, é Então, verdade. assim, o meu trabalho é muito também de conscientização de como o patriarcado traz ônus para todos nós. Se a gente continuar com essa lógica patriarcal, olha o que a gente tem feito com a natureza, olha o que a gente tem feito uns aos outros, porque a lógica patriarcal ela é separatista, ela é egóica e ela é fálica. Fálica vem de falo, então ela é projetada para fora. A gente criou a ideia de que progresso é sair derrubando árvore. E olha o que a gente tem feito com a floresta amazônica, olha o que a gente tem feito com a natureza. Isso é progresso? Que progresso é esse? A gente foi tão para fora e quanto que a gente foi para dentro. E esse dentro é a dimensão interior, é a dimensão da mulher não, perdão, do feminino. Enquanto o É. masculino é fálico, é projetado para fora, o feminino é uterino, ele é para dentro. Então, homens e mulheres precisam entrar em contato com essa dimensão anímica, que é a dimensão do feminino em nós, entende? E é daí que nasce a empatia, o olhar para o outro, a sensibilidade, a compaixão, né? Que são atributos que estão faltando na sociedade hoje em dia. Aí, Gabi, como é que você vislumbra? Você falou, vai chegar um momento em que as coisas vão se Encaixar. encaixar, se unir. Eu tive um insight aqui agora, mas como é que você vê a possibilidade dessa união? Em que momento que artista vai se unir a terapeuta e fazendo o quê? Eu Eu quero acho que levar para através o de. palco
eu quero levar para o palco a minha bagagem de terapeuta. Eu quero criar projetos em que realmente as duas coisas se unam, porque, assim, na Autorais, verdade... autoral. Autoral. Eu escrevo, né? Eu escrevo, e tem muitas coisas que eu escrevo, né, que eu compartilho, e eu faço questão de compartilhar os meus processos pessoais, porque, assim, eu sou humana, eu sou de carne e osso. Então, uma das coisas assim que eu fiz questão de quando eu fechei o meu ciclo com a arte, pelo menos o ciclo que eu fechei, né? Pode ser que eu abra um outro, mas eu digo assim, quando eu, né, resolvi realmente me apropriar da arte da cura e não investir mais na minha carreira de artista, eu fiz questão de tirar as minhas máscaras. Porque é cansativa também essa projeção toda que fazem sobre nós artistas, pelo menos para Máscara mim. pesa, né? Porque assim, gente, eu sou de carne e osso, eu tenho dores, eu tenho TPM, eu tenho raiva, eu tenho medo, eu tenho, entendeu? Eu tenho alergia, sabe? Assim, eu sou normal, né? Enfim. Então, eu sempre fiz isso, assim, de compartilhar os meus processos, as minhas dores, né? Então, eu escrevo sobre isso. E aí, muita gente se sente representada. As pessoas leem os meus textos e falam: nossa, eu precisava ler isso, obrigada, você colocou em palavras aquilo que eu estava sentindo, não sei o quê, você deu voz, ai, que bom, né? Alguém me entende, não sei o quê. Aí eu falei: caramba, eu tenho alguma coisa nas mãos. Eu tenho alguma coisa que está a serviço de algo maior, que não é só meu isso. Então, eu sinto esse chamado de levar para o palco isso, essas minhas reflexões, para dar voz a outras pessoas também. E os projetos cinematográficos também são na mesma direção? Olha, como eu sempre fui muito intensa e profunda, não tem como, né, os meus projetos, sejam eles quais forem, não terem ali alguma reflexão, um olhar que busca transcendência, não tem como. Então, todos os meus projetos, eles de alguma forma tocam a alma humana, falam da Aí, alma humana. aí, Gabi, por exemplo, se hoje você fosse chamada para fazer voltar a atuar, que tipo de trabalho você não faria? Eu estou falando trabalho sério, claro. Que tipo de trabalho você não faria? Que tipo de cena? Que tipo de personagem? Que tipo com toda a tua bagagem, com toda essa bagagem, com toda essa tua Eu coisa que acho que você a quer, que você questão, busca. eu acho que a questão, Américo, é a serviço de quê? Ah, Se, por exemplo, bom, Bregópera não tinha ali uma mensagem, não sei o quê, mas era uma coisa leve, gostosa, sabe? Inofensiva, não tinha, né? Porque assim, por exemplo, aquela outra comédia que eu fiz, com todo respeito, e agradeço, né? Porque foi importante também fazer, mas assim, tinha uma coisa apelativa, assim, sabe? aham, Daquele humor que quer fazer, que fala qualquer coisa para fazer o outro rir, sabe? E eu não, isso para mim não cola, sabe? tá. Porque meio para mim é meio vender a alma, sabe? Assim, porque eu acho que assim uma obra eu só faria se me tocasse a alma de alguma forma, sabe? Não me importo de fazer vilã, não me importo de fazer uma personagem toda feia, horrorosa, de me jogar na lama, se for o cara. Eu não tenho isso, sabe? Mas é a serviço de quê? Sabe? Se eu sinto que eu estou contribuindo com a sociedade de alguma forma, seja de uma forma leve, gostosa e tudo bem, ou realmente trazendo reflexões que sejam pertinentes, ok. Mas eu não quero que seja apelativo, eu não quero que seja só para estar ali, fazer sucesso, né, fazer umas capas de revista e ficar rica. Isso para mim não é um valor, Tá, sabe? O tá. sucesso pelo sucesso, a fama pela fama, só para aparecer e fazer merchandising. Desculpa, isso não alimenta a minha alma, entendeu? Agora eu quero falar de um negócio que você traz para cá também. Por que eu chamei você para fazer o Bregópera? Porque você fazia a kitnet. Eu adoro. Kitnet é uma coisa que eu faria de novo. Eu O- adoro Vamos kitnet. explicar para quem não conheceu, quem não acompanhou, o que era o kitnet. Então, kitnet É trabalho de cantora, né? Para começar. é. Na verdade, assim, É eu sou uma humor, atriz que humor canta, né? também, né?
Eu não tenho uma formação de musical, nada disso, assim. Mas eu sempre gostei muito de cantar e de brincadeira, eu cantava com um amigo, até para contextualizar a minha relação com a música, eu cantava com amigos, às vezes em roda de música, não sei o que, bababá, e um dia a gente se olhou e falou, pô, vamos levar isso para o palco? E aí a gente... Severo? Não, Luiz Duarte, que é dramaturgo, diretor também, enfim. E aí a gente criou o Caetaneando, Caetaniano. que era um show só com músicas do Caetano e que a gente também recitava as músicas, né? Falava em forma de poesia, então tinha um tom ali teatral. Fizeram um vídeo, fizemos, na verdade, um vídeo, e esse vídeo foi parar nas mãos do Silvio Santos, que me chamou para fazer Marisol, que era Aham. a cantora de cabaré, né? Que Que é a era uma vilã da vilã. história, que era uma vilã. Minha primeira, até hoje, é a única vilã que eu fiz. E aí, eu acabei, né, eu tive o aval de escolher o meu repertório, né? Então eu aproveitei para fazer uma homenagem à MPB, então cantei Lupicínio, Cartola, Tom, Chico, enfim, né? E aí eu vi que tinha um super repertório, já tinha ali uma parte da banda, resolvemos gravar um CD, né, que virou o Coração na Boca, fizemos shows do Coração na Boca, fizemos versões mais pop disso tudo, né, assim, uma coisa meio lounge ali, meio xadê. E aí, dentro desse processo todo, nasceu também o Bregópera, O porque aí eu kitnet. conheci, O né, eu kit, conheci o kitnet. perdão, o Kitnet. Eu conheci o Severo, aí conheci o André, enfim, conheci algumas pessoas. O André, né, que foi meu marido, ele já tinha vontade de fazer alguma coisa com música brega, e aí a gente resolveu montar o Kitnet, Que era que muito legal. eram versões enfim, versões eletrônicas, né? Era Das muito legal. músicas, né, dos sucessos bregas dos anos 60, os anos 80. E aí era muito legal, eu fazia, né, a direção artística ali e o figurino, né, essa parte mais artística, o Severo fazia a direção musical e a produção musical, e aí a gente tinha essa banda, que aí a gente sempre criava uma história, né, fazia umas performances e tudo, e aí depois veio o Bregópera, né? E a vantagem do kitnet, que você falou que você adoraria fazer, é que você pode fazer sem atrapalhar o teu Não, trabalho, eu né? adoro, eu faria de novo, nossa, uma delícia, a gente cantava Sidney Magal, Rosana, Gretchen, Vando. Vanusa, tudo, Vando, a gente cantou Vando também. No Bregópera, coloquei você cantando Vando, lembra? É verdade. Eu adorava. Agora. Fala. Não, pode falar, pode falar. Não, eu adorava aquele momento da Kátia, aquele Ah, momento que era voz e ótimo. piano, eu adorava. Ótimo, ótimo. E o Marquinhos, muito, muito, muito legal também. Ai, eu amo Marquinhos. Agora diz uma coisa, quando você falou da Marisol, você falou da personagem que ela chamava Zulema. Zulema, você falou. Zulema. Era A muito minha, bom. a minha única vilã até agora. Bom, primeiro, me pareceu um tom de queixa ter feito só uma vilã. Por que que a vilã é tão sedutora? Mas não é tom de queixa, não. Eu estou falando até agora porque vai que, né? Vai que no futuro ainda role uma possibilidade de Ah, fazer. tá. Como eu falei, se for algo que toque, né, a minha alma. Por exemplo, né, a Malévola, né, que a Angelina Jolie fez, né? É incrível o filme, né? Um filme que traz ali também reflexões super bacanas, né? Seria ótimo poder fazer uma vilã daquela. Por exemplo, Marisol eu não faria de novo, entendeu? Bem o mesmo personagem. Não, não. Eu acho que assim valeu, foi uma experiência interessante. Eu sinto que se perdeu ali a oportunidade de fazer uma coisa muito legal. Porque, como é uma novela mexicana, eu acho que se tivessem assumido, sabe, essa coisa mesmo, né? Como a gente fez É, no Bregópera, sabe? Assim, então tá, então vamos botar tinta mesmo, né? Vamos botar umas cores bem, sabe? Poderia ter sido bem mais interessante, ser uma coisa mais kit mesmo, sabe? Mas não é assim uma obra que acho que valeu, acho que tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Eu tive grandes aprendizados, valeu assim. Mas o que é sedutor numa vilã? Eu sinto assim, para mim, a nível pessoal, foi importante entrar em contato com uma dimensão que talvez no nível inconsciente eu negasse.
porque todos somos luz, todos somos sombra. Uhum. Então, é meio uma oportunidade de você, é meio uma catarse, sabe? Tipo, aquelas coisas que ficam entaladas porque você quer ser uma boa pessoa, entendeu? Assim, você, sabe, assim, você põe para fora a sua maldade, entendeu? Que está dentro de todos nós, né? Algumas pessoas dão vazão para esse lado, outras pessoas não, preferem escolher o lado da luz, né? Mas não significa que não exista sombra dentro de si. Então, eu acho que é isso, assim, né? É meio que uma. É isso, é meio um desabafo, sabe? Dos sapos engolidos, entendeu? Das coisas que de repente você não conseguiu ali dar um bom lugar dentro de você. Agora é, escrever é uma coisa que te dá prazer? Amo, amo, amo. Eu tô com saudade, eu tô até precisando escrever mais, assim. Às vezes tem fases que eu escrevo, assim, mas, né, eu digo assim, né, esses desabafos, né, no Instagram. Hoje em dia eu estou mais presente no Instagram mesmo. É, mas, assim, eu adoro também dramaturgia. Adoro poder... Tem um espetáculo também que eu escrevi, musical, que, enfim, na verdade é uma compilação de músicas, mas eu fiz todo o roteiro, né, a costura. Eu adoro dar vida a personagens, sabe? Assim, dar vida a um mundo, a um universo, a uma história. Eu adoro. Escrever, para mim, me dá asas. Talvez seja das coisas que mais alimente a minha alma. Mas não é um processo doloroso? Primeiro que ele é um processo muito individual, muito solitário. Uhum. Segundo que para escrever, pelo menos para mim, eu sempre falo, Gabi, que eu não gosto de escrever, eu gosto de ter escrito. Você não gosta do processo, você gosta do resultado, O né? De processo é vários. doloroso, porque primeiro que é solitário, segundo exige disciplina, e terceiro que você tem que abrir canais com, sei lá com o quê, né? Que muitas vezes você sai de você. Para mim funciona É que assim. eu acho que eu geralmente já não estou em mim. Não, o que, Não, que eu quero dizer? O que, que eu quero dizer? Para mim, dói mais não escrever. Porque eu tenho um acesso tão grande já, os meus canais já são tão abertos, que eu não dou conta se eu não escrevo. você vive no planeta Gabi. Não é no planeta Gabi, é porque porque na verdade não é que eu não esteja em mim, é porque eu tenho uma sensibilidade muito aguçada. Sabe, assim, eu tenho um acesso, eu tenho uma conexão. Por isso, assim, como terapeuta é ótimo, porque eu tenho uma facilidade de acessar ali coisas que às vezes a pessoa chega para mim e fala: Nossa, eu fiz 10 anos de terapia, nunca ninguém falou isso para mim. Obrigada, sabe assim? Mas na vida pessoal, a minha medicina é escrever, porque você Ai, também tem essa sensibilidade super aguçada, tem uma hora que você fica meio, entendeu? Você carrega muita coisa. Aí a escrita faz assim, pronto, botei para fora, entendeu? agora, como que é o teu processo, Gabi? Por exemplo, quando você cria personagem, eles ficam, eles convivem com você fora ali do ato de escrever? A Ah, eles relação, visitam, a né? Eles me relação, visitam. a sua, porque isso que é uma coisa que às vezes eu estou aqui entrevistando você, se você tiver no trabalho de criar alguma coisa. Eu estou aqui, o tempo todo eu vou estar observando você para ver se serve para alguma coisa. Em algum personagem, alguma coisa, entendeu? Como é que é essa tua relação com os personagens que você está escrevendo, Gabi? Eu não sei, porque eu acho que é um pouco diferente. Eu acho o máximo. Eu já ouvi tantas histórias incríveis que eu pensava assim, puxa, isso aqui daria um filme maravilhoso. Ah, isso aqui, não sei. Mas eu esqueço. O meu negócio é um canal direto, sabe? Assim, eu não tenho esse olhar jornalístico, sabe? Eu lembro quando eu Aham, fiz curso de roteiro, eu falava assim: não, pegue um jornal e pesquise histórias para te inspirar, não sei o quê. Eu não tenho isso. O meu aham. negócio é tipo assim: de repente vem uma ideia, às vezes vem história pronta, sabe? É. E tem uma coisa interessante, né? Você estava falando dos personagens que te visitam de vez em quando, que eles têm vontade própria. Eu já teve Tem vontade várias própria. situações de eu pensar assim, ah, não, então agora fulano vai fazer, não sei, e o personagem fala, não, não vou fazer. É quase isso, sabe assim? E impor o que ele quer fazer, porque é como Impõe. se você tem vida, começa a ganhar uma vida própria, sabe? Eu sempre gosto de contar uma história seguinte. Eu escrevi uma cena, um roteiro de filme, blá, blá, blá.
E toda cena, ela tem um sentido, ela tem uma função. Escrevi a cena, tá? Primeiro encontro era um casal de amigos que se encontravam. É, reli, tá, a função está lá, tá tudo. Fui escrever a segunda cena, o reencontro entre eles, umas 3, 4 cenas depois. Escrevi, li, estava tudo lá, mas faltava alguma coisa. Escrevi, li, melhorou, mas faltava alguma coisa. Aí eu fui lá, na primeira, reler. Era a maneira como eles se cumprimentavam. Olha, que O legal. jeito dele se cumprimentar me incomodou não estar na cena. A partir de então, toda vez que eles Claro. se encontram, foram eles que pediram. Isso é muito louco, é isso que eu estou falando que causa dor. Que legal. Eu acho que a Agora, gente é criador de universos paralelos, sabe? sim, agora veja só. Você se vê fazendo algum dos personagens que você cria, que você criou? Porque você tem a coisa da atriz que eu não tenho. Esse personagem eu gostaria de fazer. É engraçado, porque eu não, para não dizer assim que eu não fiz nenhum para mim, eu pensei, assim, eu escrevi um filme, quer dizer, perdão, ele não está totalmente escrito, assim, eu tenho argumento, tem história, tem algumas cenas, mas ele não está ainda costurado, assim. Mas é uma história que me acompanha há mais de 10 anos. E aí pensei, né, em transformar no musical e levar para o teatro. Aí sim eu pensei, poxa, no teatro eu faria. No cinema não, engraçado, mas no teatro eu faria Por que isso? essa Por que personagem. no Hã? cinema sim, no teatro não? Bom, Ao contrário. contrário. Por que no teatro sim, no cinema não? Porque no cinema eu quero fazer uma produção internacional. E no Ah, teatro seria um musical, e aí eu pensei, eu acho que poderia ser interessante fazer, entendeu? Mas o que eu quero dizer é que eu não escrevo para mim, não escrevo para eu, atriz, fazer. Eu você só dou escreve? vida, entendeu? A essas histórias que precisam ganhar voz, só isso, entendeu? Tá. E direção de teatro, você pensa em fazer? Só se for coisa minha. Eu não tenho vontade de dirigir uma outra peça de Agora, alguém. você acredita, Gabi, que a pessoa que atuar, escrever, dirigir e produzir uma obra sua contribui? Ou você acha que é um trabalho coletivo? Por exemplo, dirigir um texto seu, não é a sua visão só? Olha, na verdade, pensando bem, eu acho que talvez, não sei se todas as histórias que eu escrevi, porque eu sou muito visual. Ah, Então, eu tenho receio de entregar na mão de um diretor e sair uma coisa totalmente diferente do que eu visualizei. Então, eu tenho ah, vontade de dirigir as minhas obras, porque eu quero dar vida àquela visão que eu tenho, entendeu? Agora, mas aí você perguntou uma outra coisa. eu te perguntei se não fica, se o trabalho coletivo, que é importante no teatro, não fica comprometido quando você produz, escreve, dirige e de Não, eu repente lembrei o que eu ia atua. falar. Não, agora, por exemplo, o Selton Mello. Eu vi o documentário dele, daquele filme do palhaço. Esqueci agora o título do filme. É o palhaço. É o palhaço mesmo, né? Com o Paulo José, Com Paulo José, que o Moacir Franco exatamente. ganhou um monte de prêmios. Então, um amigo meu, inclusive, que fez o doc, e ali tem uma cena que eu fiquei chocada, que eu achei incrível, porque o Celta, ele é gêniozinho, né? Ele é um Aham. gêniozinho. E ele está em cena como ator, né? E ele não sei o que, não sei o que, mas corta. Você vê os dois eus dele. Você vê, Ah, ele está 100% no ator, mas ele sabe exatamente a hora do diretor entrar e ele corta e já era outro tom de voz, já era. Eu falei assim, meu ah, Deus, que viagem isso, que você vê a virada, a mudança, sabe assim? Incrível. é. Aí eu não sei se eu teria, se eu chego nesse lugar, mas eu acho incrível. Eu não sei, tem artistas que são mais autorais. Acho que Você não se tem problema. diria, você se define como uma pessoa disciplinada? Olha, eu vou ser bem honesta, eu já fui muito. Nesse momento, eu não estou É. sendo tanto, porque
Eu estou ainda numa transição, eu tô passando por várias transições, né? Eu tive uma transição de carreira, aí tive uma transição de casa, aí tive uma transição. Então, assim, eu, por exemplo, nesse momento, eu estou no momento de readaptação. Então, eu perdi o ritmo de algumas coisas. Por exemplo, fazia todo dia de manhã yoga. Não estou conseguindo fazer todo dia de manhã yoga, sabe? Mas vou retomar. Eu perguntei isso, Gabi, porque quando você falou o Selton Mello, eu acho que precisa de muita disciplina para você fazer essa divisão exata, né? Você tem que estar muito disciplinado do ator e muito disciplinado do diretor, saber qual é. Eu acho que precisa de muita disciplina, né? Aliás, Tudo, né? E disciplina é maravilhoso. Eu, 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 eu não sei, talvez tenha um lado um pouco rebelde em mim, né? é, Que eu fui muito castrada na infância, né? Minha avó tinha eu tive uma criação muito rígida, né? Através da minha avó. E aí eu acho que tem um lado meu que eu vejo que às vezes resiste um pouco, né, a ter uma disciplina, a ter uma vida um pouco mais regrada. Mas sempre quando eu consigo, eu agradeço e falo, meu Deus, você tem muito mais liberdade. É engraçado, a disciplina, ela não te tira a liberdade, ela te dá mais liberdade. Porque você otimiza o seu tempo, né? organiza, né? Você tem uma melhor performance, tudo melhora na sua vida, sabe? Assim, parece que tudo entra no lugar. Então, na verdade, a disciplina, ela liberta, ela não aprisiona. É verdade, é verdade. Agora, a relação com a imprensa. É, mais do que falar da relação com a imprensa, eu quero falar dessas redes sociais, que a gente pode fazer bom uso dela, mas tem gente que faz mau uso. Você já se sentiu invadida? Você já se sentiu é, Óbvio. invadida, não perseguida, mas decepcionada com. Super. Na verdade, assim, uma das razões de eu querer me afastar do meio artístico foi a imprensa. A Eu já chorei imprensa? muito por causa da imprensa. De eu ler um depoimento que está entre aspas e com palavras que eu nunca disse. Isso é de uma violência muito grande. É cruel, né? Como? Eu nunca falei aquilo e coloco entre aspas, como se eu tivesse falado. Tipo, oi? Sabe? A própria coisa do Wikipedia, da onde tiraram que eu dei uma pausa para desvincular a minha arte da arte da minha mãe, o nome da. Foi ali que eu pesquisei, por isso que eu te falei. Nunca aconteceu isso. Da onde tiraram isso? Aí as pessoas tiram conclusões e colocam o que elas querem. Uma vez eu dei uma entrevista, o cara assim, super, né, tipo, amiguinho, né, o jornalista e fazendo as perguntas, não sei o que, bababá, de repente, quando sai a matéria, ele coloca dentro de um contexto que eu falei que era outra matéria. Então, mas é porque o objetivo sempre é vender, né? Mas aí você O, está co- vendendo o o compromisso tem que ser outro. com a E a verdade. ética? E a ética fica onde? Pois é, pois é. Mas você vê chamadas, às vezes, tão maldosas em publicações do YouTube, por causa que as pessoas querem views. Pois é, mas no final das contas, assim, nós Credibilidade. somos As seres pessoas, humanos, nós a somos cre- seres humanos, nós não somos marionetes. Você não acha que a credibilidade fica comprometida? Está comprometida? Da imprensa? É, né? Do ser humano como um todo. Sim, né? Agora fake news virou uma normal, né? Normal, sabe? A intolerância impera em tudo. Eu acho que assim, a gente está, na verdade, num momento dentro aqui dos meus estudos, do meu entendimento, a gente está numa transição planetária. É. Então, é como se fosse um momento de separar o joio do trigo, sabe? Imagina que você está mudando de casa. O que significa transição planetária? A gente está saindo da era de peixes e entrando para a era de aquários. Então, assim, você já mudou de casa? Puxa, já Então, casei e descasei um monte de vezes, Gabi, você sabe disso. então, como que é quando você muda de casa? Não é um caos? É um caos. E é Mas, caixa para um lado, caixa para o outro, quebra coisa, joga coisa fora e não sei o que, e perdeu e não achou, não sei. A gente está vivendo essa fase. mas depois é gostoso. Depois de você, ai, quando você tá, né, chegou em casa, a casa tá nova, limpinha, bonitinha, não sei o que, maravilhoso. É um novo ciclo que se abre. Só que a gente está na transição.
entendeu? Entendi. Eu gosto muito de fazer uma analogia. E essa transição é demorada? É, Então, olha, alguns estudiosos dizem que a gente já está na era de Aquários, outros dizem que a gente ainda não entrou, outros dizem que já está entrando, que não sei o quê, blá, blá, blá. Eu gosto de chamar de zona verde. Entre o amarelo e o azul não existe o verde? A gente está na zona sim. verde, entendeu? A zona verde, ela pode durar muito, né? Porque entre o amarelo e o azul existe infinitos tons de verde, né? Então a gente está ali no processo. Algumas pessoas já estão até no azul. Tem umas pessoas, uma minoria, né, de pessoas que já estão com um pensamento mais expandido, já estão, né, se posicionando no mundo de uma forma diferenciada, não sei o quê. Tem gente que está no amarelo, tem gente que não vai sair do amarelo. Tem gente que não vai sair, né? Então, assim, porque no final das contas a gente fala, por exemplo, eu gostaria que o mundo fosse diferente, que o mundo mudasse. Quem é o mundo? Você é o mundo, eu sou o mundo, nós fazemos parte do mundo. Então, essa mudança, Ou aquela ela coisa é do meu tempo. coletiva, mas o coletivo depende do individual. Então, é Coletivo sempre. você fazer essa transição dentro de você, eu fazer dentro de mim. Quanto mais rápido fizermos e quanto mais pessoas fizerem, mais rápido a gente vira o jogo. Entendi. Ô, Gabi, os teus amigos, teus melhores amigos, são do meio artístico? Hoje em dia, eu acho que está bem dividido assim. Eu tenho grandes amigos do meio terapêutico e tenho grandes amigos do meio artístico. Agora está bem dividido. A amizade é uma coisa importante Ou para você? teve Você momentos valoriza? que eram só os amigos, que não tinha mais nada. Né? Tive fases aí da minha vida que a vida chacoalhou, que foram os amigos que seguraram, assim, né? Então, eu amo os meus amigos. Nossa, eu tenho relações muito lindas de encontros de alma mesmo, de irmandade. Às vezes a gente fica muito tempo sem se ver, sem se falar, porque a vida, né, é essa loucura aí, mas quando a gente se encontra é como se tivesse sido ontem. É legal, né? É muito É só amizade gostoso. que proporciona isso. Você fez Espírito Solteiro, você fez uma participação especial que a personagem morria no primeiro capítulo. Uhum. Você fez algum outro personagem que morreu no teatro, na TV ou no cinema? Além Da da Salete. Salete, que morria? Sim. Eu fiz, na verdade, uma série chamada A Saga, que era feita no Paraná, que mostrava a independência lá do Paraná, não sei o quê, e que a minha personagem morria. Aí eu fiz ela morrendo. Gravar a cena de morte do personagem faz pensar na finitude? Você pensa na finitude? Bom, para mim não existe finitude, para mim existe infinitude, né? Para mim isso aqui é uma passagem. Mas a morte te assusta? Ou a Eu passagem não te assusta? eu já tive assim, já tive relações diferentes com a morte, assim. Eu lembro a primeira vez, eu devia ter uns 10 anos, assim, que eu descobri que existia a morte, sabe? Que de repente, meu Deus, as pessoas morrem, sabe? Eu acho que, sei lá, eu devia ter uns 8, 9, 10 anos. Hum. Que até eu perdi, né, o avô de uma amiga minha, que era como um avô para mim, e aí ele fez a passagem, depois fez meu bisavô, não sei o quê, e aí eu acho que eu entrei em contato ali com a morte, né? Depois eu fui perdendo totalmente assim o medo, porque não sei, eu acho que eu tenho uma visão muito espiritual assim da morte. Há algum tempo atrás que eu comecei assim, né? Já estou com 50, enfim, fiz essa transição e com muitas ideias, muitos projetos, muitas coisas que eu quero levar para as pessoas. E aí eu pensei assim, pô, eu não quero morrer. Entendeu? Porque eu tenho muita coisa para fazer, sabe? Não é medo, é tipo assim, pô, me dá um tempo, eu quero poder concluir isso, sabe? Como Gabriela. Depois eu vou entrar, vou voltar, sabe? Deus com que nome, com que era, enfim. Mas tem muitos. A Gabriela, né? Esse corpo que eu estou vestindo, essa história que eu estou, né, escrevendo aqui nesse momento, né? Da nossa história enquanto humanidade, a Gabriela tem muita coisa para trazer para o mundo. E eu quero poder E é trazer essas coisas. engraçado, Gabi, que você está passando para mim
né? É uma coisa de você estar no momento leve, você está no momento. A impressão que passa, eu não sei se é fato, mas você consegue passar isso, entendeu? Eu te sinto mais leve do que eu já te senti em outros momentos. De repente mais centrada, não sei qual é a palavra. Olha, a maturidade ela chega, né? Em algum momento ela chega. Mas Então, assim, não é maturidade, Gabi. não. Eu acho não. É outra coisa. Eu acho que é a espiritualidade mesmo. Eu acho que é Mas será que não tem a ver de alguma com forma? a maturidade. Porque a maturidade não é idade. Não tem a ver com Então, idade cronológica. sim, claro Tem que a não. ver com justamente assim, com maior centramento, com maior, sabe, quando você se apropria mais de você, Então, né? mas eu acho que é o momento. Talvez você esteja passando um momento de estar bem com você mesmo. Isso não sei se tem a ver com maturidade. Você pode estar bem com você mesmo aos 20 anos, aos 50 É, anos, né? Pelo menos é o que você é. passa para mim, entendeu? Eu queria que você falasse um pouco para mim de definisse sucesso e fracasso. Não na arte, na vida. Sucesso e fracasso, e me dissesse o ruim do sucesso e o bom do fracasso. Na Uau, vida, ok. Eu acho que sucesso tem a ver com o que a gente está falando agora, sabe? É, é você estar bem dentro da sua própria pele, sabe? Você estar se sentindo encaixada na sua vida, realizando aquilo que a sua alma veio realizar. Porque às vezes você pode ter fama e não se sentir bem-sucedido. acontece muito, né? Muito, muito, Isso muito. aconteceu comigo. De eu, como eu falei, né, de eu estar lotando um teatro e me sentir e sair vazia. De eu estar em capa de revista e falar, por que que eu estou em capa de revista? Não estou fazendo nada que seja pertinente, nada, sabe? Só porque eu estou aparecendo na TV, isso para mim não é sucesso. Isso pode ser fama, mas não é sucesso. E fracasso, eu acho que é quando você trai a si mesmo. Quando você, mais uma vez, você pode ter muita fama e se sentir um fracassado, porque você não está dando voz para sua alma, você não está sendo fiel, leal a você, a esse chamado interior. Isso para mim é fracassar. Ô, Gabi, o que te emociona? O que me emociona, É, a pureza, a inocência. Eu acho que a generosidade mesmo, né? Quando vem assim da alma, né? Isso me desconcerta, sabe? Eu fico, ai, que coisa linda, sabe? Assim, as pessoas, tem muita gente generosa no mundo, sabe? A gente precisa olhar também para as pessoas com bons olhos, resgatar esse olhar inocente, né? Que não é ingênuo, é diferente. Né? Que é um olhar puro, sabe? A gente está com o olhar viciado, a gente já olha desconfiado para o outro, a gente já espera o pior do outro. Olha que horror isso, sabe? Então, assim, sabe, a gente poder olhar o olhar da criança que tudo é novidade, tudo é uma surpresa, porque a vida pode surpreender o tempo inteiro. E isso dá oportunidade, dá espaço para a vida realmente te surpreender. o que você gosta mais? De chorar de alegria ou de rir de alegria? O riso ou o choro feliz? Eu acho que o riso, mas assim, eu acho que o choro de alegria, eu acho que cada um tem o seu lugar, né? Porque eu acho que vem uma coisa de alívio, né? Parece que é uma coisa tipo, sabe assim, né? De uma libertação ali, não sei. Eu já chorei de alegria algumas vezes. Mas, cara, dar boas risadas é muito gostoso, assim. Eu adoro quando eu tô, assim, com meus amigos e eu tenho crise de riso, sabe? Assim, É. tipo, já aconteceu na rua, da gente quase cair, assim, de tanto rir. É muito gostoso. Rir é muito bom, né? Eu Muito adoro. bom, mas só que assim, e essa é a próxima pergunta, por que você acha que algumas pessoas têm vergonha, mais vergonha de gargalhar, não de rir, a gargalhada às vezes, a pessoa se inibe, uma boa gargalhada todo mundo olha para você. Porque As pessoas às existe vezes têm sempre mais vergonha de gargalhar do que de chorar, Caramba, né? Que horror, né? não é verdade? É verdade, mas porque
É profundo. Essa pergunta, na verdade, vai para um lugar bem profundo. Porque a gente... Bom, vamos lá. Porque existem protocolos sociais, né, de como você deve se comportar. A alegria, tem uma frase que eu também não lembro de quem é, ainda não estou lembrando direito a frase, mas que ela fala que a alegria ela é transgressora, né? Porque a tristeza ela é uma ferramenta de manipulação. Quanto mais triste você estiver, mais manipulável você é, mais a sociedade fica mansinha, sabe assim, né? Uhum. Ela é domável, entendeu? Então, assim, a gente está numa sociedade onde a gente tem que ser domesticado, A né? alegria incomoda. Porque a alegria ela traz um tom de liberdade, né? Do livre ser, né? E transgredir, a palavra transgredir é interessante isso, porque ela ganhou um tom pejorativo, né? Mas, na verdade, transgressão significa atravessar. Transgredir significa atravessar. Você sai do ponto A para o ponto B. A vida ela é transgressora, por natureza. Você era uma célula que se dividiu em duas e que virou milhões de células e aqui você está. Então, assim, a vida está o tempo inteiro em movimento. Né? A gente está aqui sob uma lei que chama-se a lei da impermanência. Nada se mantém inerte. Então, tudo está em transformação. E isso é transgressor, obviamente. Mas a gente está dentro de uma sociedade em que você tem que se encaixar numa caixinha. Quem é você para ser livre? Quem é você para gargalhar? Tá gargalhando de quê? Tá doido? Sabe assim? Agora, a tristeza, ela também tem a ver com alguns dogmas e algumas questões culturais mesmo, né? A gente está aí ainda saindo da era de peixes, que é a era do sacrifício, né? Que é com todo respeito, né? Porque eu adoro Jesus, mas é Jesus na cruz. Você Uhum. parou para pensar nisso? Nós cristãos, eu sou cristã, né? Não tenho uma religião, mas eu sou cristã no sentido de que eu estou aqui para despertar a minha consciência crística e para mim Cristo foi um grande homem. Mas assim, adorar Jesus na cruz, gente, o cara ficou lá pregado. Eu quero tirar Jesus da cruz. Não quero ficar olhando para Jesus na cruz, sabe? E a gente acha essa coisa do sacrifício. Eu dei meu sangue, eu dei o meu suor, sabe? Então tem aí essa cultura que está contaminada por questões dogmáticas e também a própria era industrial que ainda está em nós, né? De que você tem que dar duro, você tem que batalhar, né? Enfim, lutar para sobreviver. Eu não quero sobreviver, eu quero viver. Viver é mais do que sobreviver, entendeu? Você acha que nessa passagem aqui a gente tem a obrigação de ser feliz ou tentar ser feliz? Eu acho que ninguém tem obrigação de nada. A gente tem a liberdade de ser. Só que assim, a gente fala sobre livre-arbítrio, mas quem faz uso do livre-arbítrio? Você faz uso do Ninguém. seu livre-arbítrio? Será que você faz? Não. Olha só, nós, 95%, isso é estudo, tá? 95% das nossas ações são inconscientes. Você tem ideia do que é isso? Sim. Isso significa que o seu inconsciente conduz a sua vida. Logo, que livre-arbítrio você tem? E também acho que a sociedade é opressora. Que a sociedade Total. ela Castradora, opressora, normativa, obtusa, machista. outro dia eu falei numa conversa com amigos que eu acho que a única coisa que nos diferencia dos animais é a capacidade de raciocínio, que é o que a gente tem de pior. Pois é, porque os animais são instintivos. Eles são muito Ah, mais respeitosos. Nenhum animal ataca por atacar. A gente ataca por atacar. sim, exatamente o que eu falo. Mas, por exemplo, o animal mata o outro. É instinto. O leão não vai atacar o outro leão se ele tiver. Porque o leão mata o leão mais forte, vem, derruba o outro leão, mata todos os herdeiros, mas isso é instinto. A gente não faz isso. A gente faz, Mas tem uma lógica, tem uma, entendeu? Agora, claro. a humanidade tem uma sombra aí muito profunda, muito grande, Eu que acho precisa também. ser iluminada. Por isso que eu falo, o autoconhecimento é o mapa para os nossos tesouros interiores. Por isso que, assim, hoje eu me dedico à área do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, porque
não há transformação sem autoconhecimento. Se a gente quer mudar o mundo, conhece-te a ti mesmo, né? A gente precisa do individual ao coletivo. Não adianta a gente tentar, a gente discute questões sociais olhando a ponta do iceberg e não vê o que fundamenta ela. Quer dizer, se você não se conhece, você não atende, você não sabe quem você é, o que você está fazendo aqui, qual o propósito da sua vida, você está desencaixado na sua vida, você está seguindo protocolos que não tem nada a ver com o chamado da sua alma, como é que você pode ser feliz? E se você não pode ser feliz, como é que você pode fazer o outro feliz? E além do que, além de tudo isso, a gente olha sobre o nosso ponto de vista sempre, nunca pensa no outro, né? É egóico, nós somos uma sociedade muito egocêntrica, né? A gente vai acabar de fazer a última pergunta, mas eu quero fazer um comentário com você. Te agradecer porque eu tenho roteiro, né? Eu faço uma mesma entrevista com quase todo mundo, embora nunca seja a mesma entrevista, porque cada pessoa é única. Claro. Mas nessa entrevista eu aprendi que a gente pode falar de arte falando de outras coisas, fazer uma entrevista diferente, e quero te agradecer por isso. Mas a gente falou de arte o tempo inteiro, só O que da tempo arte do inteiro, ser também. exatamente. E agora eu quero encerrar perguntando para você, Gabi, e quero que você me responda com essa leveza que eu vi em você, né? Se eu te perguntasse hoje, Gabi, quem é Gabriela Alves? Você diria hoje, para mim, o quê? É interessante porque quando você fala Gabriela Alves, para mim já vem com muita coisa, né? Porque não é o meu nome de batismo. Gabriela Alves, ela virou também uma Seu nome de persona. batismo é Estourace Estourasse, não tem o Tullier. do Tá teu errado Twitter? no Wikipedia. Não, nem tá. Esse nem tá. Tá Gabriela Alves, Estourace Alves, no Wikipedia. Mas não é Estourasse Alves, é só Gabriela Estourasse. É, Mas, assim, eu acho que talvez a pergunta, né, que encaixaria melhor para mim seria quem é a Gabriela? Que é Quem além é dos Gabi? sobrenomes, né? Ou quem é a Gabi, né? Eu acho que a Gabi ela é uma servidora da luz, assim, sabe? É uma pessoa que se coloca a serviço do despertar, é uma buscadora, né? Que se coloca a serviço de transformar o mundo através do autoconhecimento, né? Através do desenvolvimento pessoal. Então, é isso. No momento é o que eu estou sentindo. Essa é a Gabi ou essa está a Gabi? Olha, eu poderia também falar que a Gabi é um ser multidimensional, transcendental, não é esse corpo físico, né? Mas, assim, o que eu falei é algo que vem da minha alma mesmo, sabe? Assim, eu me vejo muito como uma agente de transformação, sabe? Eu não sei fazer diferente. Não é, isso não me torna melhor, não, nada disso, sabe? É porque, assim, para mim, só tem significado se eu sinto que eu estou contribuindo com o mundo melhor, sabe? E eu gostaria de que todas as pessoas pudessem, de alguma forma, da forma que for possível para cada uma, ocupar esse lugar também, porque somos, na verdade, todos agentes de transformação. Porque cada escolha sua está ou mudando o mundo ou sustentando o mundo do jeito que é. A cada escolha, né, do que você come, do que você consome, do que você vê, do que você fala, do que você sente, do que você pensa. Porque somos interligados, a gente é um único organismo. Então, assim, para resumir, quem é a Gabi é uma agente de transformação. Eu estou aqui para, assim, eu estou aqui comprometida a contribuir com um mundo melhor, começando através de mim mesma. E eu posso dizer que Gabi é minha amiga e que eu gosto muito disso, tenho muito prazer em ser teu amigo. Ai, que fofo, que bom. Muito bom estar com você. A gente vai ver se a gente mata a saudade pessoalmente uma hora, Gabi. Vamos Muito sim, com obrigado e espero que você certeza. tenha gostado, Gabi. Adorei. Um beijo, querido.
Eu te amo.